Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores que cultivam fruta e hortaliças. Hoje eu vou tratar um assunto muito interessante, porque sempre que eu vou em algum sítio, uma chácara, por exemplo, eu encontro algum problema que existe a necessidade para ser é, sanada, né? Como por exemplo doença, praga, nutrição, principalmente poda. Então, falando de poda, você já deve ter percebido que eu vou comentar sobre frutíferas, certo? Só que a frutífera hoje em si eu vou contemplar, eu vou manejar, eu vou ajudar quem tem essa fruta em casa, no sítio, que nada mais é o pé de goiaba, né? A goiabeira. Já fez parte e faz parte da vida das crianças no campo, infância, minha infância, eu adorava comer muita goiaba, gosto até hoje, acho ela refrescante, docinha, muito boa, não é verdade? Então vamos tratar sobre como que é o manejo. Então quem ficar até o final do vídeo, eu vou tratar aqui pontos importantes que para algumas pessoas já é comum em relação ao manejo, só que para outras podem ser novidades. E para vocês que têm alguns pés de goiaba, não pense que esse pé só vai servir para o uso doméstico. Tem como também utilizar ele e fazer com que seja uma renda à família, tá bom? Então, é claro que 3, 4 pés não tem uma grande produção ao ponto de vocês conseguirem vender um volume muito grande. Mas de 10, 20 pés já é uma quantidade bem legal e dá para fazer um manejo e com isso ter renda, tá bom? Então fique até o final do vídeo, eu vou tratar do começo ao fim de todos os pontos importantes que vocês têm que levar em consideração no cultivo dessa frutífera, que é particularmente a fruta mais cheirosa que eu conheço, porque goiaba, se você tem na geladeira ou dentro de casa ou em algum lugar, você sente o cheiro de longe e isso é uma delícia. Para mim, me dá água na boca. Então, já te mostrei que eu adoro goiaba, como muitas outras frutas, tá bom? E vamos tratar no quê? Vamos pensar no plantio profissional, porque eu venho tratar aqui com vocês todos os detalhes e dicas para você ter isso em campo. Não é simplesmente para tratar do seu pé de goiaba no fundo de quintal. Não estou desmerecendo isso, tá? Pelo contrário. Mas aqueles que estão em planejamento, pensando em ter um pomar produtivo, é uma boa opção. Porém, tem alguns pontos que a gente tem que avaliar e analisar muito bem, tá bom? O primeiro ponto é a comercialização. Para onde vocês vão vender essa fruta? A goiaba vai ser consumida in natura? Eu tenho uma grande demanda de consumo desse fruto na região que eu moro? O excedente de produção, aquele que sobrar, o que eu posso fazer? Eu tenho algum lugar que eu posso destinar essa produção? Por exemplo, alguma indústria para fazer polpa, ou até mesmo a goiaba cascão, a goiabada, enfim, todos esses produtos de doces que a gente já conhece, né? Quem nunca viu um casamento delicioso, modéstia à parte eu acho, da goiabada e o queijo fresco. Nossa, é muito bom, eu gosto. Eu sou um pouquinho, como que posso falar, suspeita em relação a isso. Mas enfim, esse ponto eu tenho que tratar para vocês porque eu já vi várias pessoas que investiram em inúmeros pés, eu não vou ficar entrando em detalhe em números aqui, mas inúmeros pés de goiaba, e quando começou a ter produtividade, a ser colhido e vender, deu com os burros na água. Por quê? Porque quando for ter aquele volume, fruto bonito, com calibre, né? Coloração, odor, sabor delicioso. O que faltou? Quem vai comprar essa produção? Uma coisa é quando você tem na região
o comércio de fruta in natura, na qual você pode também ter a opção de comercializar para ser processado em agroindústria. O processamento é uma opção que é bem interessante, tá bom? Ou se não, vocês tenham uma estrutura dentro do sítio na qual pode utilizar a sua goiaba como matéria-prima, tá? Então, ao invés de você vender o fruto in natura, que também você pode destinar uma parte, né? Eu sempre falo assim, se você tem uma demanda de fruta in natura que você consegue e pode inserir no mercado, por que não? Entendeu? Agora, se de repente essa quantidade de fruta in natura que tem já calibre, cheiro, textura e sabor, vocês não têm um grande número de clientes, então nós temos que pensar numa segunda opção. Se esse volume já for uma quantidade razoável, eu posso sim destinar ela para um processamento numa agroindústria que tiver na região. Como também vocês se prepararem e fazer esse manuseio no sítio. Isso é um ponto que nós podemos tratar em outro vídeo, porque quando a gente fala sobre cozinha artesanal, cozinha industrial, para processar e fazer alimentos prontos por uma terceira pessoa comer, é de uma responsabilidade muito grande. Não é simplesmente eu pegar da minha cozinha, preparar e dar para alguém comprar. Não, eu tenho que ter toda uma estrutura, um cuidado com higiene, principalmente para poder oferecer segurança alimentar para esse meu consumidor e que também tenha sabor. Ao mesmo tempo que eu tenho que fazer ele voltar a comprar minha goiaba, eu tenho que dar segurança de que a goiabada, no caso, ela foi produzida com muito cuidado, com higiene, foi produzida respeitando todas as normas legais, tem o aval, né, da vigilância sanitária em avaliar se existe ponto de risco de contaminação. Ai, Érica, isso é chato pra burro. Tem certeza que eu tenho que fazer tudo isso? Gente, é um ponto que eu quero tratar aqui. Eu acho que é de extrema responsabilidade quando a gente se propor a preparar uma comida pronta para o consumo para uma pessoa que você não conhece. É de muita responsabilidade. Eu vejo dessa forma. E como é de um grau de responsabilidade grande, porque não é dos nossos conhecidos, não é de dentro da nossa família. Sendo de dentro da nossa família, a gente ainda imagina de que por ser caseiro, por ser aquela coisa bem simples, possa ter algum tipo de contaminação que não é sentida, não vai fazer mal. Mas o seu consumidor pode ser mais sensível do que a sua família, pode ter certas alergias que outras pessoas, pode até mesmo ter uma certa intolerância de algum ingrediente, não só da goiaba, mas qualquer outro produto que vocês processem. Então eu vejo com uma responsabilidade tremenda quando você se propõe a preparar comida pronta, alimento pronto para quem você não conhece e tornar a relação de vendedor e comprador mais próxima. Fazer com que ele confie no que ele está comprando. Só que para isso você tem que ter esses cuidados. E o principal é higiene e cuidado com a seleção da matéria-prima, tá bom? Então são pontos que a gente tem que observar. Ou seja, retomando o que eu comecei a falar, vocês querem ter um pomar de goiaba? Vamos pensar primeiro, antes de qualquer coisa, aonde eu vou vender. Porque eu já vi gente tendo que vender na porta do sítio as frutas porque não teve comércio. São poucas caixas que são levadas para os consumidores. E sem dizer que o fruto in natura não é qualquer embalagem que vocês vão embalar e colocar à venda. Entendeu? São caixas menores que no máximo tenha uma fileira somente em cima da outra. Não ter várias fileiras. Porque como é um fruto de pele muito delicada, qualquer arranhãozinho
você já dá aquela descascadinha sem querer. Imagina se você pega uma caixa que caiba 20 quilos e tenha 20 goiabas, 20 quilos de goiabas sobre aquela última fileira do fundo da caixa. Entendeu? Então, isso vai diminuir o quê? O período que ela vai estar boa para ser comida, né? Antes de começar a apodrecer, porque foi amassada. A goiaba, ela tem uma facilidade muito grande de amassar. Por esse motivo, nós temos que tomar cuidado com o ponto certo de colheita. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é um alerta para que vocês reflitam, pensem muito bem para onde você vai colocar essa fruta para comercializar. Se na região eu tenho onde ter o excesso de produção, aquela sobra que eu não consegui vender, tem onde eu processar para tornar essa goiaba um doce, aonde vou fazer esse trabalho? Entendeu? Então isso tudo tem que ser pensado, porque no momento que você tiver passado 2, 3 anos até essa planta começar a produzir e aí pouco a pouco conseguir ter a colheita dos seus frutos, olha o tempo de investimento que você fez. Que frutíferas tem que ter o máximo de planejamento que vocês possam imaginar, muito maior do que enquanto uma pessoa que trabalha com cultivo de hortaliça teria, porque são plantas que levam de 6 meses a 3 anos para começar a produzir. Não é uma cultura que rapidamente você já consegue colher em no máximo 2, 3 meses, como acontece com algumas hortaliças. Não chega a esse ponto. Então, o planejamento produtivo da goiabeira tem que ser feita de extremo cuidado, tá bom? E pensar muito bem aonde vocês querem chegar. E um ponto muito importante: quanto de recurso vocês têm para isso? Porque até ela começar a pagar vai demorar aí ao menos 2 anos, tá bom? Vamos voltar agora a falar da cultura em si. Tem algumas curiosidades que eu queria tratar com vocês, tá bom? Então tem algumas pessoas que me perguntam: Érica, a goiabeira é nativa do Brasil? Realmente, ela é nativa do Brasil. Ela é originada aqui no nosso continente americano, tá bom? Pode ser que exista parentes próximos espalhados em todo o planeta, mas a goiaba jabuticaba, ela é nativa no nosso país, tá bom? Então vocês vão encontrar essa fruta em qualquer canto que vocês forem. Em qualquer lugar que vocês forem andar por aí, vocês vão encontrar um pé de goiaba com certeza. E nos sítios sempre vai ter alguém tendo uma goiabeira para ser consumida, para ser tratada, para jogar um adubo e assim por diante. Então eu acho que é interessante a gente abordar isso. Bom, falando naquela parte que vocês têm que avaliar para onde vai vender essa goiaba, quando ela começar a produzir e quando ela a produção começa a crescer até uma estabilidade, eu tenho que saber como vou implantar essa cultura, não é verdade? Então assim, uma das coisas que eu sempre falo e vou repetir é análise de solo. Isso é um ponto que eu nunca vou deixar de discutir com vocês. Se vocês têm muitos anos sem fazer análise, mais de 2 anos, é ideal você fazer uma análise para saber o que? Se a minha planta vai ser enterrada no solo, dentro do berço, tendo um pouco de nutriente, não seria muito melhor se eu conhecer realmente o que essa terra, esse solo pode oferecer para minha planta? Por isso que a análise de solo tem que ser feita, sim senhor, antes do plantio principalmente. Mas lembre-se uma coisa que eu quero falar para vocês, é um planejamento. Por que planejamento? Porque o preparo do solo não é feito 1 mês antes, 15 dias antes do plantio. Não. O principal motivo da qual eu estou falando isso é por causa do calcário.
o calcário é utilizado para controlar a acidez dos nossos solos. E solo tropical tem muita acidez. Quanto mais chove, mais acidez tem. Entendeu? Que nem, por exemplo, no caso da mata, a quantidade de acidez que é encontrada no solo é muito superior do que aquela que é encontrada no cerrado. Só que tem dois pontos. Além de chover demais nessa área de mata e chover um pouco menos no cerrado, a característica do tipo da terra também mexe. Porque o que acontece? Quanto mais argiloso o solo é, ele acaba retendo muito mais coisas no solo, nessa porção, sem ser perdida por profundidade, tá bom? Porque a argila tem essa característica, não é um solo que se deixa lavar. Esse solo arenoso, por ter essa denominação arenosa, ela facilita a drenagem da água, que isso é muito importante para as frutíferas de modo geral. Por quê? Parem e pense, como é uma cultura que vai permanecer naquele solo por muitos anos, se eu não tiver um solo bem drenado, vocês não concordam comigo que existe uma possibilidade de dar doença radicular que acomete o sistema radicular, levando ao apodrecimento? Porque daí dessa forma vocês vão conseguir com que seja drenado essa água, vai hidratar a raiz sim, ou seja, a planta ela não vai passar sede, vamos dizer, só que não vai ficar com aquele aspecto encharcado por muito tempo. E esse aspecto encharcado, além de poder trazer doença, vocês não sei se sabem, mas aqueles que sabem me corrigem se eu estiver errada. A raiz também respira, precisa de trocar ar, tá bom? Mas dentro da terra, Érica, qualquer coisa sufoca ali dentro. Não, não é bem assim. O sistema radicular ele tem essa condição de poder trocar ar com o meio. Só que claro que aquelas raízes mais fundas não vão conseguir fazer isso. Vai ter um limite para tal. Por esse motivo que aquelas raízes que ficam nas primeiras porções, uns 30, 40 centímetros, é o que vai também ter essa característica de trocar o ar. Isso é muito importante, tá bom? Tem algumas plantas que acabam morrendo por afogamento, porque essa parte que é próxima da superfície fica tão encharcada que ela começa a apodrecer, não consegue ter uma boa oxigenação e assim por diante, entendeu? Então eu quero que vocês entendam que tem esses pontos a ser levado em consideração. Por isso, nesse caso, eu tenho que ver aonde eu vou plantar, ok? Em que local eu vou plantar? Será que essa terra é muito barrenta? Ela consegue absorver a água da chuva. Essa chuva ela vai penetrar no solo e vai conseguir ir embora em profundidade? Ou vai se manter ali ao ponto de dificultar a troca de ar na raiz e podendo trazer doença? Então nós temos que avaliar isso, tá bom? Qualquer fruta, seja tropical ou de clima temperado, eles não gostam de locais encharcados por esse motivo. Não é questão de sentir calor ou frio, é porque eles podem ter esse tipo de problema no seu desenvolvimento. E na raiz é muito difícil você fazer uma poda para eliminar a raiz afetada, né? Aplicar um defensivo no momento necessário na raiz que começar a surgir um apodrecimento. Bem diferente do que a parte aérea. Como ela fica acima do solo, a gente consegue enxergar e assim ir no momento certo para tratar. Então, o ponto principal que vocês vão precisar agora é um local que tenha uma boa drenagem, tá bom? Voltando na parte de análise de solo, que não deixa de ser nada importante, ele é fundamental para vocês poderem conseguir avaliar a acidez do solo. Essa acidez do solo tem alguns pontos negativos para a cultura. Por isso que sempre tem que fazer a análise de solo para eu saber se tem a necessidade ou não de jogar o calcário.
Se vocês não tiverem, ótimo, vocês estão de parabéns, porque mostra que vocês estão trabalhando de uma forma mais preocupada para manter a integridade e o bom funcionamento que realmente uma terra tem que dar para minha cultura, tá bom? Já aqueles que têm um solo ácido, vocês têm que ter, junto com a análise de solo, uma forma de vocês determinar quanto que vocês vão jogar de calcário. Mas, gente, mesmo que vocês consigam incorporar esse calcário no solo, tem que esperar ao menos 3 meses para que a reação do calcário com o solo seja concluída e ainda consiga ter o equilíbrio da acidez. Esse equilíbrio da acidez vai nos dar condições que eu vou conseguir ter uma boa produção. Tem 2 motivos pelo qual é muito importante eu ter uma boa calagem. Primeiro, o excesso de acidez ele impede que a planta absorva nutrientes, seja de forma orgânica ou química. Ele não consegue absorver, ou seja, ele tem um prato de comida apetitoso na frente, mas não consegue comer. É quando a gente fica meio gripado, aquela gripe forte, e a gente acaba perdendo totalmente o paladar e também a vontade de comer. Então é mais ou menos o que acontece com a planta, tá bom? Então cerca de 30% do nutriente que tenha no solo não é absorvido pela planta pelo fato de estar ácido. Outro ponto muito importante, vocês muito bem sabem, e quem sempre acompanha o meu vídeo, eu sempre estou falando nisso. Dentro do solo existe uma população de micro-organismos que a gente não enxerga, só que ela é muito benéfica para a nossa planta. Por quê? Quando essa população de micro-organismos encontra um nutriente que precisa ser degradado para a planta absorver, é esse papel que ele faz. Eu já falei uma vez, mas o micro-organismo ele vai funcionar como se fosse uma cozinha caseira de casa, na qual vocês fazem a compra do mês, que no caso é o adubo, seja ela em forma de rocha, seja ela de forma granulada ou de uma forma orgânica. Então vocês vão trazer a compra de casa e vai deixar na despensa. Se ninguém pegar e preparar o arroz, feijão, cozinhar a raiz da mandioca e também até preparar uma carne, ninguém vai jantar ou almoçar dentro de casa. Então, o papel do micro-organismo é o papel que acontece quando nós levamos esse alimento na cozinha. Ele entra em contato com calor, é temperado, é preparado todo, vocês servem ele na mesa, é consumido. E dessa forma, consumindo esse alimento do jeito que está após a ida na cozinha, é onde o organismo consegue absorver. Isso não é diferente que a planta. Então, o micro-organismo está diretamente ligado com a parte nutricional da planta em desenvolver frutas e folhas também, tá bom? Então, temos que ver esses pontos e não podem ser esquecidos, certo? Fiquem ligados nisso. Então, se eu tenho uma acidez alta, o que o meio ácido faz? Ele vai diminuir a população desse micro-organismo, até ele ficar num ponto tão baixo que ele só vai estar ali para sobrevivência. E quando tiver novamente um ambiente bom, ele vai lá e aumenta. É o que acontece com a acidez. Ele mantém essa população ali embaixo, sem conseguir crescer e se desenvolver nas raízes. E ainda o micro-organismo pode liberar vários tipos de substância, principalmente hormônio, que vai incentivar o crescimento da raiz. Isso é bom, porque quanto mais raiz, mais água eu vou absorver, mais nutriente, e ainda ela não vai sofrer na época da estiagem, entendeu? Então são esses pontos que nós temos que tomar cuidado com as raízes e com a acidez do solo. Como eu tinha falado para vocês lá no início do vídeo, em relação a qual que é o mercado que vai consumir essa goiaba. Existe no mercado algumas variedades
e as principais cultivadas no Brasil é a paluma. É uma variedade muito interessante, porque dependendo da poda e a condução que você faz na planta, ela serve tanto para mesa, que no caso é o fruto in natura, quanto também para o processamento em forma de doces. A paluma tem essa característica, ela é bastante produtiva, rústica, só que claro, tem que ter os seus cuidados. Outra variedade também muito conhecida é a Pedro Sato. Essa variedade, ela já não tolera muitas, como que eu posso falar? Locais com clima adverso. O que seria isso? Muito quente ou se não muito frio. Nenhuma goiabeira vai tolerar esses dois extremos. Só que a Pedro Sato, para algumas pessoas, vai muito bem, como também a paluma, para algumas pessoas também vai bem. Então tem pessoas e alguns produtores que até sugerir que uma porcentagem do pomar seja de paluma e outra porcentagem do pomar seja da Pedro Sato, porque daí vocês conseguem utilizar o melhor que essas duas variedades podem estar oferecendo para o agricultor. Então isso é um ponto interessante. Continuando com a parte de preparo, nós temos que ter uma cova muito diferente, ou um berço no caso. Porque aqueles que vocês estão já acostumados, não tem como fazer, que no caso seria o preparo de plantio para hortaliças. Bom, vocês não assustem. Os berços ou covas tem que ter de 40 a 60 centímetros de largura e profundidade. Ô louco, Érica, você é doida? Falar um negócio desse? Como que eu vou fazer cova de 40 por 40? Não tem, não dá, não tem, não, é loucura. Mas, gente, é o seguinte, para e pensa. É uma planta que vai ficar naquele solo por anos. Você não vai conseguir ter uma matéria orgânica na raiz por anos. Mas que esse período seja o mais longo possível, melhor é. Principalmente no início do desenvolvimento da goiaba, que a gente não pode esquecer que é uma muda que está indo no solo, que quer queira ou não é uma criança. Não digo um bebê, porque a muda já vai com um certo porte, mas uma criança que vai se desenvolver naquele local. E para ele se desenvolver, se eu tiver uma cova bem preparada, ela vai ser uma planta nutrida e saudável. Saudável. Ou seja, menor ataque de praga e doença. Isso é fato. Visto a gente, se a gente não come bem, não se alimenta legal, tenha um consumo de fruta e hortaliça, nossa imunidade vai lá para baixo e pega qualquer coisa. Um cara espirrou do outro lado da rua, você já está gripado. Então, a gente tem que trabalhar para isso. Ter mais nutrientes no preparo do berço ou da cova é muito importante. Usem matéria orgânica, como eu sempre falo, compostagem, como eu sempre falo. Usa fósforo de forma de rocha. Para o cultivo convencional, pode ser o fósforo disponível no mercado. Então, gente, existe essa necessidade, tem que ser preparada, não tem outro jeito, tá bom? Então, no plantio, a gente tem que ter uma boa base. Não fala que uma pessoa só é quem é porque teve uma boa base familiar no seu desenvolvimento inicial lá no começo da vida. A mesma coisa é a planta, não é muito diferente em relação a isso. Então, eu tenho que ter todo esse preparo. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho, realmente. Não vou falar para vocês que vai ser, um pé nas costas. Eu sei que não. Vai demandar tempo. Então, assim, como vocês têm 3 meses aí para esperar o calcário reagir, vocês podem estar trabalhando no solo sim. Não é o ideal, mas pode. Porque até então a gente tem que esperar os 3 meses para começar a ter o preparo do solo. Mas como eu sei que no sítio as coisas não são do jeito que a gente quer, vão preparando conforme for possível, tá bom? Isso dá para fazer. Uns pontos que eu vou falar agora, que além desse preparo todo que nós estamos falando, que no caso é a escolha
do que vou plantar em relação à variedade, ver o mercado, se ele vai realmente comprar esse mundaréu de goiaba que eu vou colher, graças a Deus, né? Se Deus quiser, com muito trabalho e esforço, vai colher, sim senhora, não tem erro, é certo. Cuidou bem, ela vai te dar a produção. Se prepara, viu? Todo esse cuidado sendo feito, ela vai ter produção. Então eu vou ter fruto para trabalhar. E ainda que eu vou dedicar 3 anos sem colher uma frutinha. De vez em quando vai aparecer uma temporão só para matar a lombriga. Matar a lombriga não, só para tapar o buraco do dente. E aí esses 3 anos vai ser só investimento, que eu tenho que aplicar adubo de plantio. E ainda o de cobertura. Tempos e tempos. Porque ela está se desenvolvendo, então eu tenho que dar comida. Mas um ponto que é muito importante, que eu quero falar com vocês, é falar de algumas características que a fruta da goiaba tem e vocês podem usar isso como propaganda. Não falam que a propaganda é a alma do negócio? Então, se eu estou comercializando a fruta, tanto de forma in natura, eu tenho que atrair meu cliente. Então, se você está ali numa feira ou vendendo diretamente para o consumidor, vocês podem falar, por exemplo, não sei se vocês sabem, a goiaba é muito rica em nutriente, ótimo para o nosso organismo. E um nutriente que quem se preocupa com a saúde, conhece um pouco mais esse lado de nutrientes e tal, é o licopeno. Licopeno é uma substância que tem dentro da goiaba. O tomate também tem o licopeno, só que a goiaba é mais rica em quantidade. Está muito ligada à coloração. Então, se o tomate é vermelhinho e a goiaba também é vermelhinho, ele tem uma quantidade legal de licopeno. Só que a goiaba ganha, ela tem mais licopeno que o tomate. Para que serve o licopeno? Licopeno, ele é uma substância, é um tipo de antioxidante que ajuda no quê? Na prevenção de envelhecimento precoce. Tem isso também, né? Ajuda alguns fatores em relação à parte de cardíaca, né? Diabetes, enfim. A gente vai falar sobre muitas coisas sobre esse nutriente. E é muito interessante porque a goiaba tem isso. Você pode encontrar esse licopeno tanto na parte de fruta e também na parte do doce de goiaba. Ué, Érica, ele não é perdido com calor? Não é perdido com calor. Pelo contrário, o molho de tomate você vai disponibilizar para a gente absorver mais licopeno do que se eu comesse tomate e salada ou a goiaba no pé. Ué, mas então não vale a pena comer goiaba in natura? Claro que vale. Não falei isso. A única coisa é que vocês vão conseguir absorver menos licopeno. Mas isso não vai falar que vocês vão zerar a absorção. Não, porque o processo de aquecimento, ele disponibiliza esse licopeno para o nosso organismo absorver. É só uma diferencinha aí, tá bom? Não tô falando que o cru, que no caso in natura, tomate e goiaba não vai ter. Só que um ponto positivo para a goiaba é que ela vai ter mais licopeno. Outro, ele tem mais vitamina C que a laranja. Sério, Érica? Sim. Não falam que a laranja é a menina dos olhos da vitamina C até então? A goiaba tem mais vitamina C. Tem menos caloria. O açúcar dele não faz mal. Claro que a gente não pode comer com excesso, porque tudo que é docinho engorda também. Vamos abusar. Faz muito bem pro intestino, né? A goiaba é in natura. Então são vários benefícios. Isso você pode cativar. Ela tem uma coloração deliciosa que você quando parte ela no meio não tem outra vontade a não ser de dar uma bela de uma mordida. Não é verdade? É isso que a gente vê da goiaba. Um outro ponto que eu vou falar para vocês é entre a branca e a vermelha. Não é que a branca seja menos. Pelo contrário, é que tem pessoas, quando vê uma goiaba vermelha e uma goiaba branca, ela acha que a vermelha está pronta para comer.
E a branca ainda não. Parece que ela é desnutrida, sem gosto, sem eira nem beira, que não dá certo. Não é bem por aí. É que cada uma tem a sua característica. Eu vejo uma vantagem minha, particular, da goiaba branca. Não vejo os bichos. Então, se eu comer a goiaba branca e tiver a metade do bichinho ali, eu não vou nem perceber. Essa é uma vantagem. Mas, em relação ao sabor, é um pouquinho mais suave a branca. Não vou dizer que é igualzinho a goiaba vermelha. Mas é doce sim, é gostoso, não é ruim. Tanto é que algumas empresas de processamento pode estar utilizando na sua receita uma porcentagem de goiaba branca e uma outra porcentagem de goiaba vermelha para poder fazer sua goiabada. Porque às vezes tem uma facilidade na região de plantar a goiaba branca e a vermelha, pode estar fazendo a mistura. Não é tão usual, mas pode estar fazendo, entendeu? E a goiaba branca só dá essa sensação. É que tem algumas pessoas que quando bate o olho nela, falam, essa aqui não tá tão saborosa. Eu vou comprar a vermelha. Aí eu vou levar a vermelha, que tá mais bonita, dá vontade de morder. Mas quem gosta de goiaba branca, não estou discutindo o gosto, vai adorar, vai só querer ela. Então isso é muito do mercado. Mas a grande maioria ainda prefere a vermelha. A grande maioria. O consumo de branca existe, mas não é tanto, tá bom? Não é tanto como deveria ser, certo? Em relação à goiaba, eu não sei se vocês sabem, a gente tem que pensar muito bem em que tipo de clima eu posso estar plantando ela, tá? Vamos levar como exemplo nos países produtores da goiaba. Hoje, no país, nosso país, o Brasil, ele é o maior produtor mundial de goiaba, tá? Principalmente a vermelha, ok? E vendo por esse lado, por ela já ser uma planta que se originou no continente americano, há de convir comigo, né? Há de ter certeza que iria ser a primeira. Mas alguns anos atrás, quem era a primeira era a Índia. A Índia tem um clima muito parecido com o nosso. E dessa forma, ela também era um país que tinha uma grande produtividade em relação à goiaba. Aí depois vem o Paquistão e o México. Então, esses 4 países, contando com o nosso, que estamos no topo, são os países que mais produzem em quantidade a goiaba, não só para o nosso país, como para o mundo todo, tá bom? Só que 80% de toda a goiaba produzida no Brasil é do estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, ele tinha até uns 3, 4 anos atrás, a sua maior produtividade. Aí sempre ficava, primeiro São Paulo, aí trocava Pernambuco, São Paulo, Pernambuco, São Paulo, Pernambuco, São Paulo, Pernambuco, certo? Então esses 2 estados juntos, eles têm 80% de toda a produção de goiaba no nosso país, tá bom? Agora, quem está no primeiro lugar é São Paulo. Bom, então nesse ano ele trocou. Aí pode ser que Pernambuco venha e vai nesse ponto. Aqui na região de São Paulo, principalmente, é a região de Valinhos que tem a maior produção. Rio de Janeiro vai ficar em terceiro lugar nesse ranking. O Brasil sendo o principal produtor, nós temos o orgulho de falar que a principal fruta é a vermelha. Mesmo porque a indústria da goiaba é muito vasta. Porque nós consumimos muito doce como goiabada ou goiabada cascão. Faz parte de bolo, biscoito, faz parte de pratos, sobremesas, de várias coisas que você possa estar imaginando. Então existe um consumo bem elevado. E o Brasil, ele sempre está ali entre os maiores produtores de goiaba no mundo todo. A goiaba ganhou o gosto de europeus e americanos por causa do seu sabor. E uma outra coisa que é por curiosidade, no caso, é que a goiaba lá nos Estados Unidos é utilizada para fazer guaxichup.
ou ketchup, que é feito com tomate, é feito também em forma guachup, que é um nome dado para goiaba lá fora, que é guava, tá bom? Ou muitas vezes até em alguns outros países outros tipos de nome, mas nossa língua é realmente a goiaba. O guachup não tem muita diferença do ketchup que a gente conhece, tá? Eu já provei. No mercado brasileiro não foi muito bem aceito. Até chegaram a vender algumas garrafinhas de ketchup, só que não foi muito para frente. A gente prefere o ketchup do tomate mesmo, não tem jeito. Então esses são alguns pontos que a gente tem que conhecer, que é uma fruta muito diversificada, não é verdade? E aí, sabendo mais ou menos de onde ela é plantada dentro do nosso país e lá fora, você já deve ter observado o seguinte: ele não gosta de clima muito frio. O máximo de gelado que ela pode aguentar um pouco mais, mas não tanto, é 12 graus. Se essa temperatura na região de vocês caírem mais, eu não aconselho você plantar. Não é que ela não vai conseguir produzir, é que na verdade, se você tiver um pomar profissional e comercial, ficar muito tempo numa temperatura baixa, ela vai levar bem mais tempo para desenvolver. Então, tudo que aquilo acontecia bem num clima mais quentinho, ela vai acontecer bem devagarinho num clima mais frio, tá bom? Então, a goiaba gosta de calor, de locais quentes. Então, 20, 30 graus é a faixa interessante para ela. Vamos colocar 25 a 30, 35 aí, nessa variação desses 10 graus, e nem muito frio. Outro ponto que a goiabeira não gosta muito é a altitude muito alta. Uma elevação da altitude, ela diminui a sua velocidade de desenvolvimento e de produção. Então ela fica mais lenta. Então por causa disso que é interessante a gente estar cultivando a goiabeira não em áreas serranas, mas em áreas mais baixas que faz calor, e no inverno, que em todo lugar do país acaba esfriando um pouco, não seja um frio muito intenso. No máximo 12 graus é o que ela consegue se dar muito bem. Então daí você já tem um ponto para escolher onde vai plantar essa goiaba, certo? Lembrando, ela gosta de lugar que não encharca e fica muito tempo parada essa água. Então tem que ser o que? Drenada. Ela não gosta de lugar muito frio. O máximo que ela consegue tolerar por pouco tempo, não muito, é 12 graus. E assim, ela gosta de lugar mais quente. Então você já começa a saber mais ou menos aonde você vai plantar. Ela não gosta em lugares altos, ou seja, de grande altitude. Então se há uma área serrana, será que essa goiaba ela vai produzir? Certo que em qualquer lugar que vocês vão encontrar um pé de goiaba. Só que para a gente conseguir ter uma produção, nós temos que plantar em locais próprios para eles, que eles vão realmente responder a nosso cuidado. Se eu escolho um lugar muito frio, eu vou ter uma safra apenas no ano e eu não vou tirar todo o potencial dessa cultura. Alguma coisa sempre vai faltar. Então, dessa forma, a gente tem que tomar um certo cuidado na escolha de onde vocês vão cultivar. Se esse local tiver água, é interessante. Vocês estão observando que o clima está muito doido. Tem lugar que está chovendo demais e tem lugar que está chovendo de menos. E a chuva que antigamente a gente esperava a cair num certo momento, ele não cai, cai lá para frente. E aí quando eu tenho essa cultura nesse momento que deveria estar recebendo a chuva, ela pode ser perdida, morrer de sede por causa da seca, ou muito sol e assim por diante. Então esses pontos a gente tem que observar. E se acontecer isso, nós temos que avaliar. Por quê? Porque fruticultura não é uma cultura tão simples de se lidar. Eu vou levar de 2 a 3 anos para conseguir colher goiaba de forma comercial. E nesse meio tempo, o que eu vou fazer?
posso trabalhar com consórcio entre as linhas, não é? Plantar uma hortaliça, plantar um milho, plantar uma mandioca e assim por diante. Para a gente não ter quebra de renda, de só ficar esperando chegar a colheita da goiaba. Mas em compensação, esse pomar é um custo alto, porque ele sem produzir, eu vou ter que continuar a dar adubo. Porque se ele não comer, porque está se desenvolvendo, essa planta lá na frente vai ser uma planta que não teve um bom desenvolvimento em um alimento no momento certo. Então isso é para se pensar. Por isso que se a gente conseguir encontrar um local bem legal, com clima que ela goste, que tenha a possibilidade de fazer irrigação, porque essa estiagem que está acontecendo no nosso país é muito doido, é melhor ainda, ok? E o melhor sistema de irrigação que a gente pode estar fazendo é o de microaspersor, ou em alguns lugares chama de bailarina. São aqueles aspersores menores, mais baixos, que não vai jogar a água na folha da planta, e sim no maior ciclo de solo que eu conseguir ter especificamente na raiz. Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração, entendeu? Então o aspersor pode ser utilizado sim. O gotejo eu não recomendo para fruticultura, porque vai chegar um momento que você vai ter que mudar o sistema de gotejo para um sistema de microaspersor ou de bailarina. Para aquelas pessoas que já têm um início de projeto do plantio de um novo pomar de goiaba, eu geralmente recomendo um só aspersor, porque a gente está falando e tratando de uma muda apenas, né? Uma planta mais jovem, que não tem uma raiz tão grande. Então, nesse ponto, a gente tem que observar que não há necessidade de colocar 2 microaspersores, mas que no seu projeto tenha condição de colocar o segundo, porque essa planta vai crescer, ela não vai acabar daqui a 3, 4 anos. Pelo contrário, a gente tem que fazer ela durar uns 20 anos, pelo menos, pagar o seu investimento e ainda financiar o investimento para melhorar esse sistema de produção. Então, esses pontos a gente tem que observar certinho, tá bom? Eu vou terminar esse vídeo por enquanto. Vai ter outros que eu vou estar fazendo para vocês. Não deixe de assistir. Para quem assistiu esse vídeo, agradeço imensamente a atenção que vocês tiveram. E vamos para o próximo vídeo que vai ser lançado posteriormente. Muito obrigada, gente, e até mais.